pré-candidato do presidente Jair Messias Bolsonaro em São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparentemente não quer muito ser associado ao mito, não. Ele já entendeu claramente que o bolsonarismo está passando e ele quer tentar iniciar sua carreira política se desvinculando do presidente da República. Como é que ele está fazendo isso? Não estando tão próximo do Bolsonaro o tempo todo, descolando as cores da sua pré-campanha das cores do presidente da República e buscando alianças políticas distantes do campo que o Bolsonaro defende. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque aconteceu uma movimentação alguns dias atrás que quase que foi vista como uma traição pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas, porque seria ali a forma clara de o ministro Tarcísio Freitas, ou melhor, ex-ministro, né, Tarcísio Freitas, mandar o recado tanto para o Bolsonaro quanto para a pré-campanha do mito, que ele não quer ser vinculado com a figura do presidente. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Queria pedir a você também que colaborasse com o nosso trabalho, sendo membro do canal, sendo apoiador, colaborando com a Pigback, mandando um pix pra gente nesse pix nosso aqui do canal, que é o historiadoroficial@gmail.com. E lembrando a vocês que agora membros, apoiadores do canal e colaboradores da Pigback que colaborem na categoria de Oddsórios passará a ter acesso ao meu WhatsApp pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, inclusive, ó. Tá aqui, as pessoas estão falando comigo aqui, ó, mas estão mandando mensagens aqui pra mim. Eu converso com as pessoas diretamente. Mário mandou mensagem pra mim aqui agora, Luíde, Ramon Gadelha, Rodrigo, Vitor Hugo, Cristina, que é uma seguidora nossa lá da Itália, Cleonice, Luciano Munhoz, Jonathan, enfim, a gente responde todo mundo, é o meu contato pessoal mesmo, tá? Eu vou criar um grupo do WhatsApp, inclusive, ali depois pra gente ter um diálogo entre vocês também, pra gente marcar alguns eventos, algumas ações, trocar ideias, vocês sugerirem pautas, então se você puder colaborar, é extremamente importante também. Nos últimos dias, as notícias que são dadas aí em torno do presidente da República não são boas. Por quê? Primeiro que tem aquela situação toda da polêmica do MEC, que a gente já sabe, envolvendo o MEC ali, que o ex-ministro preso tinha uma relação com pastores que utilizavam ali métodos ilegais para poder beneficiar um político ou outro, utilizavam inclusive ali pedidos de propina e tudo mais, e o próprio pastor inclusive já confessou que querem chegar nele porque sabe da influência que ele tinha com o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Então a quantidade imensa de prefeitos também que já depuseram, denunciando ali o esquema que eu chamei aqui na internet, no nosso canal, de máfia gospel, onde o ministro da Educação dava prioridade a pedidos que eram feitos por dois pastores, né? Um chamado Gilmar Santos e o outro chamado Arilton Moura. Qual que é a coincidência entre esses dois pastores? Além de eles serem pastores, eles são ligados à Igreja Assembleia de Deus, que dentro do ramo do protestantismo brasileiro tem ali um número maior de fiéis. Segundo organizadores, inclusive da igreja, o pessoal que administra a igreja ali, essa categoria de cristãos protestantes no Brasil teria cerca de 20 milhões de fiéis, que inclusive tem sido utilizado nesse momento como moeda de troca para pastores corruptos da máfia gospel, né, se beneficiarem junto ao governo federal de alguma maneira. Só que além disso tem a questão da Petrobras. O Roberto Castelo Branco disse que tem mensagens no celular da Petrobras que incriminam o Bolsonaro, mensagens de áudio, mensagens escritas e tudo mais. E aí agora vem a situação pipocando nas redes com frequência de que o Tarcísio de Freitas, que é o pré-candidato ao estado de São Paulo, ao governo do estado de São Paulo, pelo partido que o presidente está apoiando, o PSC, ele vai escolher cores diferentes do presidente Bolsonaro para sua campanha. Ele está buscando aliança com partidos e políticos que o Bolsonaro não simpatiza tanto, como veio à tona agora a busca do Tarcísio de Freitas de tentar atrair o Gilberto Kassab, presidente do PSD, que tá ali meio lá e meio cá, e a cúpula que apoia o presidente Bolsonaro, as pessoas inclusive ligadas à estratégia do Bolsonaro, tem dito que o mito ficou muito chateado com essa discussão, com essa fala aí, trazida de que o Tarcísio de Freitas teria ido procurar o Kassab, porque segundo membros da cúpula ali da pré-campanha do mito, ele não teria consultado o presidente da República, não teria consultado as pessoas ligadas à pré-campanha, e outra coisa, não teria pedido nenhuma contrapartida do PSD e nem do próprio Kassab para essa chapa. O que é que os apoiadores do presidente querem? Querem que o Kassab declare apoio à reeleição do Bolsonaro ou apoie de alguma maneira o apoio do PSD. Só que o Kassab é esperto. Nesse momento o PSD está fechado com o Partido dos Trabalhadores. Se não publicamente, nos bastidores da política, a gente já sabe que isso está acontecendo. A gente sabe, inclusive, que já existia um acordo quase que formalizado entre Partido dos Trabalhadores
e o PSD, que não foi exatamente para frente do jeito que era para ir, porque o senador Rogério Carvalho aqui de Sergipe não concordou com as cláusulas, digamos assim, desse acordo. O que é que dizia esse acordo formalizado em tese entre o Kassab, o Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann e o ex-presidente Lula? Que o PSD apoiaria a candidatura do PT, apoiaria a candidatura do ex-presidente Lula, falaria abertamente desse apoio, já que o PSD em tese seria um partido ligado ao centro, em alguns estados são mais próximos da esquerda, em outros estados são mais próximos à direita. Aqui em Sergipe, por exemplo, ele é mais próximo da esquerda, em especial da esquerda petista, tanto que o governador do estado é do PSD e a vice-governadora Eliane Aquino era do PT. Já lá no Paraná, o Ratinho Júnior, que é filho do apresentador Ratinho, ele é governador do estado do Paraná pelo PSD, só que lá o PSD é mais ligado à extrema-direita, até porque a gente tá falando ali do Paraná, o lugar que saiu o Sérgio Moro, o lugar que saiu o Dallagnol, o lugar que saiu tantas outras figuras toscas. Mas calma que eu sei que você que tá ouvindo eu falar isso agora do Paraná e que não apoia esse povo tá preocupado. A gente sabe que tem gente boa no Paraná, não se preocupem não, tá? A gente sabe que Moro, Dallagnol não representam todo o povo do Paraná. Mas infelizmente o Paraná elegeu o Ratinho Júnior, que tem sido inclusive um grande preocupado aí pela regulação da mídia, porque como é que você é pai de um governador do estado e tem a concessão de uma TV no estado que o seu filho é governador? Será que você criticaria o seu filho? Pense um pouco sobre isso aí. Mas voltando a essa questão do Tarcísio Freitas e do acordo feito pelo PSD, o que é que teria acontecido nesse acordo? O Kassab teria exigido o seguinte para apoiar o Lula e apoiar o PT de forma aberta. Nos estados que o PSD tem governadores, que são os estados do Paraná e o estado de Sergipe, o PT não lançaria candidatos. O PSD iria fazer a manutenção de seus candidatos ali e apoiaria abertamente o Partido dos Trabalhadores. Claro que teriam secretarias no governo e sindicatos, mas em tese seria uma boa contrapartida. O problema é que aqui no estado de Sergipe, por exemplo, o senador Rogério Carvalho não aceitou essa condição e aí, de certo modo, isso meio que já afastou um pouco mais o PSD e o PT desse acordo, mas não deixou de ser formalizado, tanto que lá no estado de Minas Gerais, o pré-candidato ao governo do estado pelo PSD, que é o Calil, ele está com o ex-presidente Lula, declarou o apoio ao ex-presidente Lula, participaram de eventos juntos também, o próprio ex-presidente Lula também já apresentou apoio ao Calil e é muito pouco provável que o Kassab aceite esse convite do Tarcísio Freitas. Por que, Carlito? Que é pouco provável que o Kassab aceite esse convite feito pelo Tarcísio de Freitas. A explicação é bem simples. As pesquisas de São Paulo dão ali quase que certa a eleição do Haddad, ao menos no segundo turno. As pesquisas para a presidência da República dão como certa a eleição do ex-presidente Lula em alguns cenários no primeiro turno e em outros cenários no segundo turno. E se o PSD se mantiver próximo do Partido dos Trabalhadores, será beneficiado de alguma maneira com cargos dentro de um possível governo Lula. O próprio Kassab, se vocês pesquisarem aí, foi ministro do governo Dilma, se não me engano, na pasta de telecomunicações. Então, na hora de fazer o cálculo político ali, o Kassab não é burro, tá? Apesar de ter um alter ego muito grande, ele chegou a cogitar informações de bastidores do PSD, ele chegou a cogitar a possibilidade dele ser vice do ex-presidente Lula na eleição agora de 2022. E aí as pessoas falaram, não, Kassab, baixa a bola, você não tem essa influência toda não. E aí começou-se a cogitar o nome do Alckmin e negociar se o Alckmin iria para o PSD ou para o PSB. Eu não acredito nessa formalização dessa chapa entre o Kassab e o Tarcísio de Freitas, não porque o Tarcísio de Freitas não queira, e nem o próprio Kassab também, porque o Kassab tem uma sedezinha pelo poder, ele gosta do poder. Mas é porque na hora de fazer os cálculos ali entre arriscar ser candidato a um governo que está fadado ao fracasso e que está muito associado ao genocídio brasileiro durante a pandemia da Covid-19, ele também corre o risco de perder alguns benefícios que ele poderia ter em um possível governo Lula, caso ele estreite mais a relação. Então, com essa declaração do apoio do Calil ao ex-presidente Lula, mesmo com o Kassab de vez em quando tentando dar uma dizentão, dizendo que não está nem com o Lula, nem com o Bolsonaro, o PSD é um partido autônomo, a gente sabe que ele está tentando migalhar de um lado, migalhar de outro lado, a tendência é que sim, o PSD esteja fechado com o ex-presidente Lula na eleição agora de 2022. Claro que um ou outro estado, uma ou outra cidade, uma ou outra liderança política, como é o caso do Paraná, por exemplo, essa relação seja um pouco diferente. Mas enfim, eu queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo o que você acha dessa situação toda. Se você também acha que o Tarcísio está tentando se livrar do Bolsonaro, se afastar do Bolsonaro porque ele enxerga uma carreira política pós-Bolsonaro e não quer ser associado
ao presidente da República, tanto que ele já deixou claro que a campanha dele será técnica, que ele não vai utilizar apelações idealizadas pelo próprio Carlos Bolsonaro, que nesse momento está causando um problema interno na pré-campanha do pai, porque enquanto os técnicos do marketing têm tentado criar campanhas para poder apresentar um Bolsonaro mais centrado, um Bolsonaro mais sério, um Bolsonaro que esteja mais conectado com o compromisso democrático, tanto o irmão dele, bandido, Flávio Bolsonaro, quanto o próprio Carlos Bolsonaro têm articulado alternativas diferentes para poder formalizar essa pré-candidatura do pai. Isso está gerando um grande problema aí. Mas enfim, a minha opinião já foi dada aqui, eu não acredito nessa chapa do Tarcísio com o Kassab, também não acredito no apoio do PSD ao próprio Tarcísio lá em São Paulo, a não ser que a contrapartida para o apoio local seja muito grande, mas eu não acredito que vai ter essa junção de chapas aí entre membros do PSD e membros do PSC. Queria pedir a você também que compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, se vocês puderem. Queria pedir que você me marcasse lá no Facebook, marcasse outras pessoas. Vai lá na nossa página, segue a nossa página no Facebook, o nome é O Historiador Oficial. Você segue a nossa página lá e você pode compartilhar o vídeo lá mesmo, porque é muito mais fácil desse vídeo viralizar lá. Lembra vocês também no final 2 recados, que eu sei que é chato ficar falando toda hora, mas a gente precisa lembrar. A gente tá com a nossa loja virtual reativada de novo. Mostra aí, Gabriel, a nossa loja virtual. E tá em promoção, como vocês podem ver aí, qualquer peça por R$ 29,90. E estamos também na pré-venda do nosso livro novo, que é esse aqui, ó. Mito, a cronologia do caos. Tá na promoção também de lançamento no site da Cota. O envio começa entre o final agora de julho e início de agosto. Passada essas informações para vocês, como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.